E o último resultado aí é o diâmetro do depósito de cálcio após o tratamento com as ondas de choque para tendinite calcária. No basal era 21,3 e uma semana após foi para 0,85 a média, né? Um resultado assim surpreendente, que foi um mês após a primeira sessão, né? Lembrando que foram um ciclo de 4 sessões, né? Acabou uma semana após essa última sessão, a quarta sessão, então dá um mês. E houve um desaparecimento completo do depósito de cálcio em 87% dos pacientes, ou seja, 39 de 45. Os 13% que não desapareceram teve uma reabsorção parcial. E desses aí que desapareceram, esses 87%, mais 87% era do tipo 2. Então, vamos lá, tinha 45 pacientes, 39 teve um desaparecimento total, e desses 39, 34, que é 87%, era do tipo 2, né? Que é compatível com o que a gente espera de prognóstico. Aí, o tipo 2 tem maior chance de melhorar do que o tipo 1. Olá, eu sou o Dr. Carlos Vinícius, eu sou ortopedista e especialista em tratamento por onda de choque. Eu te convido a vir comigo mais uma vez na imersão aí do conhecimento sobre as ondas de choque. Hoje o tema vai ser sobre tendinite calcária, que é uma indicação clássica das ondas de choque. Apesar dela ser uma das indicações clássicas, existem poucos estudos controlados com placebo. O primeiro de boa qualidade aí que eu tenho conhecimento é de 2003. Depois disso, teve muito poucos. E isso tem dois motivos principais que eu vou falar para você ao longo desse vídeo, né? Mas assim, o lance é que isso fez com que as ondas de choque caíssem no descrédito por muito tempo, principalmente entre os cirurgiões de ombro. Tanto é que na penúltima edição do Rockwood do ombro, na quarta edição, que foi em 2008, o autor do capítulo sobre tendinite calcária falou que ainda eram necessários estudos randomizados, controlados e multicêntricos. Sendo que em 2003 já tinha, né, um estudo desse. E eu dou razão a ele, na verdade, e a outros que encaram aí as ondas de choque com ceticismo, porque houve um entusiasmo exagerado com as ondas de choque inicialmente. E o exagero no entusiasmo leva a indicações inadequadas e erros técnicos básicos. Para você ter uma ideia, o uso das ondas de choque na tendinite calcária passou a ser comparado com a litotripsia extracorpórea. Tipo, não tem nada a ver. Então a ideia era que as ondas de choque destruiriam os depósitos de cálcio, assim como as ondas de choque o fazem com os cálculos renais. Mas veja que tudo tem um mas na medicina, né? Esses estudos iniciais que tinham como um dos desfechos a reabsorção dos depósitos de cálcio em pacientes com tendinite calcária foram controversos e até, às vezes, foram frustrantes, ou seja, não teve reabsorção nenhuma. E isso foi um tiro no pé nas ondas de choque, porque as pessoas esqueceram a fisiopatologia da doença, bem como o mecanismo de ação das ondas de choque e o mais importante aí do tratamento, que é resolver a dor do paciente e, consequentemente, melhorar a função desse paciente. Por isso eu estou trazendo aqui para você um estudo de 2006, que é um dos poucos estudos randomizados e controlados no assunto. Lembra que eu falei no início que um dos primeiros estudos aí com boa qualidade randomizado foi em 2003? Então, o que eu estou trazendo é de 2006. E ele trabalha com um dos desfechos dele é a função, o outro é a dor, e secundariamente, como desfecho, é a reabsorção dos depósitos de cálcio. E uma coisa legal aí que vai nos dar alguns insights relevantes para a nossa prática clínica é a correlação que ele faz com a classificação do tipo de calcificação com a resposta às ondas de choque, tá bom? Mas antes de começar aí a falar sobre esse estudo, vamos fazer um resuminho aí bem breve sobre tendinite calcária para você ficar mais situado aí no assunto. A tendinite calcária é também chamada de tendinite calcificante, tendinite calcificada e tendinite calcífica. Ela é caracterizada pela deposição de cristais de fosfato de cálcio nos tendões do manguito, sendo o mais comum deles o supraespinal, bem na inserção dele lá no tubérculo maior. Em ordem de frequência, primeiro, né, acomete mais o tendão do supraespinal, mais 50%, depois o infraespinal,
o subescapular e, por último, bem raramente mesmo, o redondo menor. A etiopatogenia da doença é desconhecida. O que se sabe é que as células sofrem uma metaplasia para a fibrocartilagem, e aí com isso ocorre a deposição de cristais de fosfato de cálcio, que aí depois são reabsorvidos. E aí essa fase reabsortiva que é muito dolorosa e que é conhecida como uma fase aguda. É uma coisa muito interessante da doença que ela começa ao contrário. Ela começa com sintomas crônicos e depois evolui, né, eventualmente evolui para a fase aguda. Nem todos os casos evoluem para a fase aguda. É isso que é importante saber. Então ela começa com a fase formadora, que é crônica, sem dor, com pouca dor, mais dor à noite, né, tipicamente noturna, e depois é para uma fase aguda, muito dolorosa. E a própria dor provoca a restrição do arco de movimento do paciente. Tipicamente, a tendinite calcárea ocorre entre a 4ª e 5ª década de vida, mais frequente nas mulheres. A duração dos sintomas é bem variável, né? A fase crônica ela dura meses, anos, e às vezes o paciente nem sai da fase crônica, fica lá, igual eu falei. E a aguda já é mais rápido, né? Ainda bem, porque ela é muito dolorosa, dura mais ou menos 1 a 2 semanas, mas assim, esse tempo aí é imprevisível. E o desaparecimento dos depósitos de cálcio também ele é imprevisível, né? Tem alguns autores que relatam que 9% só some em 3 anos, outros 33% em 3 anos, outros 27% em 10 anos, então é meio bagunçado, é bem imprevisível isso aí. E a gente trata aí a tendinite calcária como qualquer outra patologia musculoesquelética benigna, né? A gente começa com um tratamento não cirúrgico, que envolve analgésico, anti-inflamatório não esteroidal, injeção subacromial de corticoide, dá para fazer também uma aspiração percutânea com lavagem, ainda a parte fisioterápica, dá para fazer o TENS, fisioterapia, exercícios, ultrassom terapêutico também de alta intensidade, e aí quando nada disso funciona, você pode optar pela cirurgia, que aí pode ser artroscópica ou aberta. E aí hoje, antes de optar pela cirurgia, você pode tentar outros tratamentos, e um deles é o tratamento com onda de choque, que eu vou falar agora o estudo que eu peguei, que é o estudo de 2006, um estudo randomizado, controlado, e o controle aí que eles fizeram foi por terapia semelhante, ou seja, menos ativa, e aí eu vou explicar mais pra frente como é que é isso. Fizeram cegamento também, os pacientes e os avaliadores foram cegados, mas o médico que estava tratando ele não foi cegado, então foi simples, né? Simples cego. E aí os autores fizeram as exclusões que eles tinham que fazer e disso resultaram 90 pacientes com tendinite calcária de ombro. Eles dividiram esses pacientes igualmente nos 2 grupos, né, 45 para cada lado. Eles tinham sintomas há mais de 6 meses, já falharam um tratamento conservador, e esse tratamento conservador pode ter sido anti-inflamatório não esteroidal, ultrassom, exercício, laser, TENS, acupuntura e injeção subacromial de corticoide. Além disso, esses pacientes tinham que ter uma classificação de Gartner, tipo 1 ou 2, não 3. Essa classificação de Gartner é uma classificação radiológica sobre o grau de deposição de fosfato de cálcio no tendão acometido. Quanto maior a classificação, melhor o prognóstico, porque o tipo 3 já está numa fase reabsortiva, enquanto que o tipo 1 já está na fase formadora e o 2 seria alguma coisa no meio termo. Só para deixar bem clara essa classificação radiológica aí da deposição do fosfato de cálcio, de Gartner, vamos falar de cada um desses 3 tipos. O tipo 1, ele tem uma imagem mais homogênea, densa, bem circunscrita, típico de uma fase formadora, crônica, né, com sintomas crônicos, mais arrastados, brandos, tipicamente noturno. Fase 2 já começa a reabsorver. Então tem 2 tipos de padrão aí. Ou ele é denso, porém mal definido, não tão bem circunscrito, ou a estrutura já é mais heterogênea, não é homogênea, né, mais heterogênea, com um contorno bem definido. Então é uma fase intermediária. E a fase 3 já é a fase reabsortiva. Então a imagem ela já é mais translúcida, com contorno mal definido e tem um aspecto de nuvem. Tá? Então fase reabsortiva com mais dor, né, uma fase mais aguda. Dito isso, vamos para os grupos. Né? Teve o grupo tratado e o seu controle. O grupo tratado foi submetido às ondas radiais, 2.500 pulsos, uma vez por semana, por 4 semanas, não teve anestesia, nenhum outro tratamento aí associado. O grupo controle ele não pode ser chamado de sham, mas ele é um controle de técnica semelhante, mas ineficiente. Por quê? Foram só 25 pulsos, usou o mesmo equipamento, do mesmo jeito, fez tudo a mesma coisa, só que diminuiu a quantidade de pulsos.
E a gente sabe que é ineficiente porque as ondas de choque elas têm um efeito dependente da dose. E 25 pulsos aí não faz nem cosquinha, né? Só que assim, eu não gostei muito desse controle, porque ele não é um controle assim verdadeiro. Ele tinha que ser, o ideal seria um sham, né, mesmo, né? Porque 25 pulsos, se você for colocar aí uma frequência de 10 Hz, que foi o que eles utilizaram, acaba em 2 segundos e meio, rapidinho. Então, é o mesmo que não fazer nada, né? Então, se não vai fazer nada, deixa sem nada mesmo, né? Não use esse tipo de controle que não faz o menor sentido. O ideal mesmo seria um controle que mascarasse isso aí, né? Que não deixasse a onda passar, por exemplo, colocava um dispositivo na frente que não deixava a onda passar, né? Ou fazer alguma outra forma aí para, entre aspas, ludibriar, enganar o sujeito controle. Em relação às análises, eles fizeram antes do tratamento, uma semana após e 6 meses após. E aí, como desfecho primário, eles avaliaram a função pela escala de ombro da UCLA, que aí combina, né, dor, função, mobilidade, força, satisfação do paciente, e também avaliaram a dor pela escala visual analógica, ou VAS. O problema é que eles não falaram qual foi a ordem que eles fizeram a avaliação do VAS e a escala da UCLA, né, porque a UCLA tem esforço físico para ser feito. Então, se fizer com uma ordem diferente, isso aí pode interferir nos resultados, tá? E como desfecho secundário, eles avaliaram o desaparecimento radiográfico das calcificações ao final do segmento, né, de 6 meses. Eles mediram o tamanho da calcificação e consideraram como sucesso o desaparecimento completo. Além disso, eles avaliaram o número necessário para tratar. Só lembrando aí, o número necessário para tratar é o número necessário de pacientes que você precisa tratar para que se obtenha um impacto em uma pessoa. Então, quanto maior esse número aí, pior, né? Por exemplo, se o número necessário para tratar for 2, significa que você tratando 2 pessoas, uma vai ficar bem. Então, a chance de alguém ficar bem com esse tratamento é de 50%, ou redução de risco de 50%, né? 0,5, meio. Ao passo que se for 10 o número necessário para tratar, você vai precisar de tratar 10 pessoas para que uma fique bem, ou seja, a chance de alguém ficar bom é de 10%. E também só esclarecendo aí o que os autores consideraram como desfecho positivo, é quando o resultado na escala de função da UCLA fosse considerado excelente, né? A pontuação máxima é 35, então se tivesse 34 ou 35 pontos, e se no desfecho secundário houvesse o desaparecimento completo da calcificação. Então, esses 2 pontos são considerados como desfecho positivo, favorável. Falando agora dos resultados, eu gosto de começar sempre com a demografia aí dos pacientes. A idade média foi de 56 anos, mas a faixa ali que eles pegaram foi de 40 a 60 anos. A duração da doença foi de 13 meses, né, 1 ano e 1 mês, mas variou de 6 meses a 26 meses. Lembrando que 6 meses era o mínimo aí. E uma coisa bem curiosa é que 61% dos pacientes eram homens, né? Normalmente a maioria é mulher, é o contrário, né? 60%, 70% mulher e o restante homem. Mas nesse caso não foi 60%. E também nesse estudo aí, 87% foi de calcificação no supra. Foi uma porcentagem bem elevada de casos no supraespinal. E os outros 13% ficaram para o infraespinal, não teve nenhum caso de redondo menor ou de subescapular, que aí são mais raros mesmo. E o tamanho da calcificação, o tamanho médio da calcificação foi de 20,5 milímetros, né, 2 centímetros. Na classificação da calcificação, a maioria dos pacientes, 73%, era tipo 2, então estava indo para a fase reabsortiva. A média da pontuação na escala da UCLA foi 10 pontos, e até 20 é classificado como ruim, então 10 estava ruim. E a pontuação também na escala visual analógica de dor foi de quase 8, né, 7,8. Quanto aos tratamentos previamente realizados ao estudo, vou até colocar a tabelinha aqui para vocês, ó, vejam que a devastadora maioria dos pacientes fez uso de alguma droga, né, algum medicamento. 91% foi medicamento anti-inflamatório. 80% tinha feito injeção com corticoide. E uma minoria fez algum outro tratamento aí de fisioterapia, acupuntura. Ó, acupuntura 7% quase, ultrassom com exercício 32%, laser e exercício 20%, TENS e exercício 31%. Então vejo que a parte fisioterápica, que é muito importante, o pessoal não faz, negligencia, né?
e acaba, às vezes, tendo uma indicação cirúrgica inadequada, porque prefere usar medicamento em vez de fazer terapia física, né? Isso é uma coisa interessante que o estudo mostrou aí para a gente pensar, né? Por que o paciente quer tanto medicamento? Será que é o profissional que passa mais medicamento do que a fisioterapia? Qual que é o problema aí, né? Agora eu vou falar dos resultados do grupo tratado com onda de choque. Ó, vou colocar a tabela aí. Então veja só, os pacientes tratados com uma semana após o tratamento com as ondas de choque para tendinite calcária, houve uma melhora aí na função de 10 pontos para 33 pontos. Isso aí corresponde a 92% de melhora. Com 6 meses é um pouquinho mais baixo, mas não tem diferença estatística e dá aproximadamente 90% de melhora. E aí veja abaixo aqui, ó, onde está escrito Outcomes, que eles diferenciam, estratificam por excelente, que é a letra E, bom, G, leve, que é esse M aqui, e ruim, que é o P. Vejam que após o tratamento, 91% dos pacientes, após uma semana, esse após tratamento é uma semana, 91% dos pacientes foi para excelente e 9% estava no bom, nenhum estava no ruim ou leve, pouca melhora. Aí depois de 6 meses, teve 87% excelente, que é praticamente igual aí do 91%, eles não fizeram estatística, provavelmente pelo N aí que não foi, não possibilitou isso, né? Não sei porque eles não fizeram. 11% dos pacientes estavam no bom, semelhante a uma semana, e 2% estavam no razoável. Então veja que com uma semana o paciente já tem uma melhora significativa da função aí, e a grande parte vai para o nível excelente. Embora tenha ficado a média no 33, que é no bom, né? Se a gente olhar estratificando os pacientes, a gente vê que a devastadora maioria, 90% aí está no excelente e o restante está no bom. Tá? E não teve diferença com uma semana para 6 meses. Então atingiu o pico com uma semana e se manteve por 6 meses, que foi quando o estudo parou. Uma pena que ele não teve uma continuação do estudo. Se tivesse, seria interessante para a gente. Essa pontuação aí que eu falei da escala funcional da UCLA, ela foi uma pontuação total, né? Mas a gente tem que lembrar que essa escala é dividida em subescalas, né? De dor, função, satisfação do paciente. Então, eu vou falar cada uma delas aí para os pacientes tratados. Na subescala de dor, o basal era de 1 ponto. Isso aí significa que o paciente tinha dor presente o tempo todo, e aí podia ser insuportável ou não essa dor. E aí, após tratamento, melhorou 76% nessa pontuação em relação ao basal. E aí o paciente que passou de ter uma dor insuportável, uma dor presente o tempo todo, para ou sem dor, uma dor leve, ocasional, nas atividades mais intensas. Isso foi muito significativo. E com 6 meses também manteve isso aí, igual na pontuação global, que uma semana já atingiu o pico e se manteve com 6 meses. Na subescala de flexão ativa, que é uma subescala para avaliar a mobilidade, ela é dividida da seguinte forma: o melhor valor possível é quando é mais que 150 graus. Aí depois 120 a 150, 90 a 120, 45 a 90, 30 a 45, e menos de 30 é o pior valor possível. Os pacientes do grupo tratado, eles tinham lá no basal 66 graus em média, que aí vai dar no terceiro nível, do pior para o melhor, terceiro nível. Após uma semana de tratamento, de 66 foi para 134 graus, que aí corresponde a um aumento de 60%, e aí fica quase no nível mais elevado, só abaixo do nível elevado, e depois com 6 meses aumenta ainda mais, quase 20 graus, vai para 152, que aí já é a melhor resposta. Então aumentou 75% da mobilidade em relação ao basal e 39% em relação a uma semana. Então ele conseguiu ainda ser melhor do que depois de uma semana. E aí a gente precisa lembrar que o arco mais doloroso aí na tendinite calcária é de 70 a 110 graus de flexão, Então daqui mais ou menos 70 graus até 110 graus de flexão, isso aqui mais ou menos, que dá de arco doloroso. E eles conseguiram superar isso depois de uma semana já. E aí com 6 meses melhorou ainda mais na média dos pacientes com as ondas de choque, os tratados de verdade.
Uma coisa bem legal dessa escala é que ela tem uma subescala de força de flexão. E isso aí é bem importante, né? Somente quando o paciente ele está com um acometimento do supra, saber a força de flexão é interessante. No basal, aí os pacientes estavam com uma força de 3,4. Né? É a mesma graduação, basicamente, que a gente usa, graduação neurológica, né? Que vai de 1 a 5. Então ele estava, em média, 3,4, né? Vencendo a gravidade aí, e alguns até faziam uma resistência, mas não vencia a resistência. E aí, após o tratamento, foi para quase 5, foi 4,98, né? A gente pode falar que é 5, melhorou. Então, melhorou 99% do que poderia melhorar, é muita coisa. E aí, com 6 meses, ficou mais ou menos esse nível aí. Então, veja que com uma semana, as ondas de choque conseguiram melhorar praticamente 100% aí da força de flexão do ombro. Isso é muito bom. Na subescala de função, aí o autor ele fez alguma confusão, porque ele pontuou de 1 a 5, quando na verdade a pontuação vai de 1 a 10, né? E ele mesmo, quando ele foi descrever lá o método no artigo, ele falou que era 1 a 10, mas ele não forneceu um apêndice aí com material complementar para a gente dar uma olhadinha e ver o que aconteceu de errado. E aí o que ele viu? Que no basal estava lá uma pontuação de 2, e aí significa que as pessoas não conseguem usar o membro, ou até conseguem usar mais para atividade leve, e após uma semana de tratamento, isso aí melhorou 82%, que são aquelas pessoas normais, né, que não tem queixa nenhuma, até aquelas com uma restriçãozinha leve, e isso se manteve depois com 6 meses. E na última subescala aí, que é a subescala de satisfação, ela é dividida em simplesmente em estou satisfeito, que aí dá a nota máxima, que é 5, e insatisfeito, que é a nota mínima, que é 0, né? Então no basal estava 0,8, e após tratamento estava próximo de 5, né? 4,8 mais ou menos. Após uma semana e após 6 meses, manteve aí satisfeito na média dos pacientes. Então a onda de choque foi suficiente aí, eficiente, né? Para em uma semana após o tratamento, após as quatro sessões, produzir uma resposta que o paciente falasse, estou satisfeito. Na escala de dor pelo VAS não poderia ter um resultado diferente, né, do que a gente viu na subescala de dor da UCLA. No basal, os pacientes tinham uma dor de 8, mais ou menos, e aí melhorou 90%, foi para 0,9, né, quase, ficou entre 0 e 1, né, a média, depois de uma semana, e depois de 6 meses manteve isso aí, essa mesma média aí de 0,9 de dor. Então, uma melhora muito significativa. Se a gente considerar que a diferença mínima para ser clinicamente significativa é de 1,4 e teve 7 de diferença, né? 7 pontos de diferença, isso é muito significativo. Além disso, né, o PES, que a gente chama, que é a dor aceitável para o paciente, é até 3. Né? Abaixo de 3, menor ou igual a 3 já é muito bom. E aqui foi menor ou igual a 3, então foi significativo. E o último resultado aí é o diâmetro do depósito de cálcio após o tratamento com as ondas de choque para tendinite calcária. No basal era 21,3 e uma semana após foi para 0,85 a média. Né? Um resultado assim surpreendente, que foi um mês após a primeira sessão, né? Lembrando que foram um ciclo de 4 sessões, né? Acabou uma semana após essa última sessão, a quarta sessão, então dá um mês. E houve um desaparecimento completo do depósito de cálcio em 87% dos pacientes, ou seja, 39 de 45. Os 13% que não desapareceram, teve uma reabsorção parcial. E desses aí que desapareceram, esses 87%, mas 87% era do tipo 2. Então, vamos lá, tinha 45 pacientes, 39 teve um desaparecimento total, e desses 39, 34, que é 87%, era do tipo 2, né? Que é compatível com o que a gente espera de prognóstico. Aí, o tipo 2 tem maior chance de melhorar do que o tipo 1. Inclusive, foi o que aconteceu. Esses 13% que tiveram um desaparecimento parcial era do tipo 1. Né? Foi uma pena que eles não avaliaram depois de 6 meses, né? Isso seria interessante. Não sei porque eles avaliaram só com uma semana, né? Mas, pelo menos, a gente tem esses dados aí que são bem interessantes. Agora vamos falar nos resultados do controle. Primeiro, a escala funcional da UCLA. O basal era pontuação de 10, igual dos tratados. Então, 100% estava na categoria ruim dos pacientes. Após esse tratamento aí, não teve diferença. Só que aí o que a gente observou é que 18% migrou da categoria ruim para a categoria razoável e o restante ficou na ruim.
E aí 6 meses depois ficou um pouquinho diferente, né? 8% estava na categoria razoável e o restante na ruim, então pode ter tido uma pior, eles não fizeram análise estatística nessa estratificação, assim como não fizeram para o tratado. Em relação às subescalas da UCLA, a única que teve diferença foi a de dor. No início era 1 a pontuação, aí após uma semana e após 6 meses, foi semelhante entre os dois, melhorou para 2,7, mas talvez não tenha um significado clínico. Né? E as outras, né, que foi a flexão ativa, força de flexão, função e satisfação do paciente, não teve diferença. Em relação à escala visual analógica de dor, isso aí foi consistente com a subescala de dor da UCLA, teve melhora também. No basal era 7,8, né, quase 8, semelhante ao grupo tratado, e aí melhorou para 5,8, 6 mais ou menos. Né? E aí essa melhora é uma melhora de 24%, ou então o que a gente pode fazer, a gente considera a diferença do basal para depois de uma semana foi de 1,87. Isso é clinicamente significativo, porque clinicamente significativo é uma diferença superior, maior ou igual a 1,4. Mas a gente tem que lembrar que o PES ele tem que ser menor ou igual a 3, e não foi, né? Foi 5,85. Então, embora tenha sido clinicamente significativa essa melhora de dor, sem tratamento nenhum, após uma semana, ela não foi suficiente para que o paciente ficasse confortável. E após 6 meses não teve diferença em relação ao basal, foi para uma nota de 6,84, ou seja, piorou em relação a uma semana, e acabou não tendo diferença em relação ao basal. Isso aí mostra até que, embora esse tratamento aí, controle, tenha sido bem xoxo, né, 25 pulsos, rapidinho, ele teve talvez o seu efeito placebo aí, porque com uma semana teve diferença, aí com 6 meses não teve mais diferença nenhuma. E isso se refletiu também no diâmetro do depósito de cálcio, porque um placebo não é para diminuir o diâmetro, né? E não diminuiu. Após uma semana não teve diferença nenhuma. O basal foi de 19,7 milímetros e depois de uma semana não teve nenhuma diferença. Só que uma coisa interessante a se notar é que 9% dos pacientes, mesmo não sendo tratados, eles evoluíram com um desaparecimento parcial da calcificação, sendo que todos esses pacientes aí, foram 4 de 45, nesses 9%, todos eles eram Gartner 2, que aí fala a favor, né, de que quanto maior a graduação da calcificação, maior a chance dela desaparecer, consistente com o esperado. Né? E dos casos que não modificaram nada, ou seja, os 41 pacientes que não tiveram mudança nenhuma, os outros 90%, 32% era grau 1, ou seja, teve quase 70% que era ainda grau 2 que não melhoraram nada. Diferente do que aconteceu com as ondas de choque. E agora vamos fazer uma comparação entre os tratados e o controle, embora a diferença tenha sido óbvia, né? Eu vou colocar aí de novo a tabelinha da função da UCLA. Vejam que teve uma melhora com as ondas de choque para tendinite calcária em 90% da função, né, no global, enquanto que o controle não teve nenhuma melhora. Se a gente olhar a estratificação aí de excelente, bom, razoável, ruim, vejam que mais de 80% dos pacientes que estavam no controle permaneceram na categoria ruim. E nenhum foi para bom ou excelente ao longo desses 6 meses. Por outro lado, os tratados saíram todos do ruim, e pelo menos mais de 98% ficaram ou no bom ou no excelente com uma semana ou 6 meses. Comparando agora os resultados da subescala da UCLA para dor, amplitude de flexão, força de flexão e satisfação do paciente, todas essas subescalas aí, os tratados com as ondas de choque foram melhores do que o controle. Já na subescala de função não teve diferença com uma semana e teve só com 6 meses. Mas essa subescala aí teve aquela coisa estranha nos valores, que em vez de ser de 1 a 10 foi para 1 a 5, não entendi muito bem porque não teve diferença, né? Porque tudo que é em relação à função, a parte objetiva teve diferença, não entendi porque essa parte mais subjetiva de função não teve nenhuma diferença. E aí com esses resultados que eles obtiveram para a função dos tratados e controles, eles conseguiram estimar o número necessário para tratar após uma semana e 6 meses. Não teve diferença entre uma semana e 6 meses e aí ficou 1,1. Significa que a cada 1,1 paciente você consegue que um seja tratado quase 100%, dá 90%, isso que é um valor
Muito bom. Continuando a nossa comparação entre o tratado e o controle, em relação à escala visual analógica de dor, ambos os grupos tinham uma nota mais ou menos de 8, aí depois de uma semana melhorou para os dois grupos. Só que aí os tratados com onda de choque teve uma melhora absurda, né, de quase 90%, então foi clinicamente significativo e atingiu o PES, né, ficou com 0,9 de dor, né, menor do que 3, que é o limite para o PES ser significativo. E o controle não, o controle só conseguiu ser clinicamente significativo, diminuiu 24% mais ou menos, só que não atingiu o PES, né? Ficou maior que 3 a dor, então o paciente ainda estava incomodado com alguma dor. Já com 6 meses, aí mudou a figura. O controle aí não teve diferença nenhuma em relação ao basal. E o tratado continuou mantendo uma boa melhora da dor, mantendo 0,9, mantendo sem incômodo para esse 0,9 aí de dor que ele relatava na média. E o último parâmetro avaliado aí no estudo foi o diâmetro do depósito de cálcio. No início estava aproximadamente 2 centímetros, que dá 20 milímetros, e aí após uma semana com tratamento com onda de choque, teve uma diminuição quase total, foi para 0,85 milímetros, sendo que 87% dos pacientes tiveram uma reabsorção completa, ao passo que no controle ninguém reabsorveu completamente. Teve só 9% que reabsorveu parcialmente. E aí com esses resultados eles conseguiram calcular o número necessário para tratar, pensando na reabsorção do cálcio, do depósito de cálcio. E o valor foi igual ao objetivo de melhorar a função e a dor, que foi 1,1. Ou seja, existe uma chance aí de 90% do paciente que é tratado de melhorar aí, completamente o depósito de cálcio em uma semana. Um dado super importante que os autores forneceram para a gente foram os efeitos adversos. Quando tem estudo clínico, é sempre bom ter efeito adverso, até estudo experimental também, porque aí a gente pode orientar o nosso paciente, a gente mesmo saber, né, o que a gente pode esperar em um tratamento desse. E aí o que foi visto, o único efeito adverso que teve foi a formação de hematoma, um hematoma brando, que não deu dor, desconforto, não evoluiu para celulite nem nada, e isso aconteceu em 3 dos 45 pacientes tratados com onda de choque. Isso aí dá 6,7%. Esse hematoma aí reabsorveu em 4 a 6 dias sem mais problemas. Apesar dele ter dado esse resultado, eu acho que ele podia ter explorado um pouco mais. Porque assim, não é normal, não é esperado ter esse tipo de complicação. Porque o vaso que tem aqui é a veia cefálica, certo? Só que o local de aplicação, pelo menos o que ele relatou lá, não envolve a veia cefálica. Então, provavelmente, pode ter sido algum erro de técnica. De qualquer modo, existem alguns pacientes que têm maior propensão a formar hematomas. Lembrando que a onda de choque é uma onda mecânica, uma onda acústica que impacta sobre o tecido. Então, ela pode lesar o tecido ali. E esses pacientes que acabam formando mais hematomas, geralmente são mais mulheres, né? Então, ele poderia falar, né, se esses 3 aí foram mulheres, né, apesar de ter sido muito pouco, né, explorar um pouquinho, tentar entender por que aconteceu isso, porque não tem uma outra explicação a não ser o erro de técnica ou o paciente que tem mais suscetibilidade de ter alguma formação de hematoma aí não relacionado à lesão na veia cefálica. Então, depois aí de ter falado dos resultados do estudo, de ter comparado os tratados com o controle, é interessante fazer algumas considerações aí. Primeiro, esse trabalho foi bem interessante, porque ele é um trabalho randomizado, deu bastante informação relevante, ele conseguiu classificar, né, as calcificações, tipo 1, tipo 2, e é muito difícil fazer um estudo clínico, sempre, né, porque depende muito do paciente, e depende também de um desenho bem feito, já prevendo essa dificuldade com os pacientes. E uma das críticas que eu faço é para o controle, que eu já até falei, né, e inclusive em relação ao controle, que esse é o motivo porque é difícil de ter estudos clínicos bons, randomizados, controlados, para ondas de choque, para tendinite calcária. É difícil de fazer um controle para as ondas de choque, porque é difícil de cegar o paciente. Primeiro, porque faz barulho. Segundo, que o paciente sente a onda de choque. Então, um paciente que já fez onda de choque, ele jamais vai poder ser cegado, porque ele sabe que sente, então ele vai achar estranho, então não vai ser um placebo verdadeiro, né? Vai ser um sham verdadeiro. E outro, você tem que afastar um paciente do outro, né? Porque às vezes eles estão na sala de espera, né, para fazer o tratamento, e um conversa com o outro.
Então, às vezes ele fala, você viu, doeu, né, para fazer, eu senti e tal, e o outro, não senti nada. Então ele acha estranho. E o tempo também, né, o tempo de aplicação. Né, uma aplicação de 2 segundos, que foi igual ao do controle aí, não é válido. Então, assim, eu entendo que é difícil de fazer o controle, que é difícil de cegar. Outra coisa que é difícil no controle é manter um paciente com dor aí por 6 meses, né? Porque eles foram acompanhados por 6 meses e tendinite calcária dói. Né? Imagina você manter um paciente aí com 6 meses com dor. Tanto é que 13% dos casos teve que necessitar de uma infiltração corticoide, porque estava com dor. Essa é uma dificuldade aí do estudo, inerente ao estudo. Então essas duas dificuldades aí que impossibilitam, às vezes, de um estudo ser bem feito. E vejam que mesmo com essa deficiência no controle, teve um efeito placebo. Né? Os pacientes, após uma semana do tratamento fake, tiveram melhora da dor, que foi clinicamente significativo. Além disso, falando aí da primeira semana, a gente observou que teve uma melhora após uma semana do tratamento, ou seja, uma melhora após um mês da primeira sessão. Aí seria interessante fazer também um estudo avaliando já a melhora da dor após o primeiro tratamento, após uma semana, 2, 3, porque na nossa prática, aí, na nossa experiência, o paciente já melhora a dor no momento do tratamento, muitas vezes, né? E essa melhora da dor fica uma semana, às vezes até mais, dependendo do caso. Tá? Então, seria interessante documentar isso, ver como é que é o comportamento da dor, mas o estudo já foi bem esclarecedor aí de como é o comportamento da tendinite calcária para frente às ondas de choque nesse protocolo que eles utilizaram. Uma outra consideração a se fazer, que eu sempre falo, inclusive nos estudos, é que o autor ele não liberou os resultados crus, para a gente avaliar as tabelas, né, no apêndice ou material suplementar. Isso é interessante porque às vezes o autor ele não consegue escrever tudo que ele quer escrever, porque tem um limite de caracteres no artigo, ou mesmo ele não se lembrou de escrever, ou o revisor não deixou ele escrever. Né? E aí a gente, olhando esses resultados, a gente consegue estudar mais, entender mais a fundo. Um exemplo aí que a gente pode comentar é sobre os pacientes que não ficaram excelentes com as ondas de choque. Né? Teve a grande maioria, né? Mais de 90% ficou excelente após as ondas de choque, mas teve aí uma porcentagem que ficou bom. Né? Esse bom, por que ele ficou bom e não excelente? Uma coisa interessante a se fazer seria correlacionar esses pacientes com o tipo de calcificação, ou também correlacionar esses pacientes com a evolução da calcificação. Se esses pacientes que não ficaram excelentes não evoluíram com a reabsorção completa. Isso aí seria uma coisa legal a se avaliar também, que se o autor tivesse deixado a tabela, a gente poderia ver também. Mais uma outra coisa interessante que foi visto no estudo é que a maioria era homem, isso é típico, né? A maioria é mulher, normalmente, né? E aí eu pergunto, será que isso não influenciou os resultados? O sexo não influenciou o resultado? Como é que seria se fosse só com as mulheres? Mais um motivo do autor ter colocado a tabelinha lá com os resultados crus. Se ele tivesse colocado, a gente poderia olhar isso, ver melhor como é que foi o comportamento das mulheres, porque geralmente as mulheres têm mais dor que o homem. Né? Então, será que esses que não ficaram excelentes não foram mulheres? Será que os que não reabsorveram completamente o cálcio não era mulher? Isso aí seria interessante ver também. E uma última consideração a se fazer sobre o trabalho é na parte da avaliação funcional. Na avaliação funcional, avalia-se somente a flexão do ombro. Né? Mas a gente sabe que o paciente tem muito incômodo, principalmente na abdução. Outros movimentos, como a rotação interna também, podem ser afetados. Mas aí seria legal também fazer essas avaliações, né? A abdução, rotação interna, rotação externa, para a gente ver como é que comportaria o paciente nisso aí. Já que eles fizeram a avaliação da flexão, não custaria nada fazer o resto. Tá? Então, como conclusão do trabalho, o que a gente pode ver aí? Primeira coisa, o tratamento com as ondas de choque para tendinite calcária é seguro, mas tem efeitos colaterais, brandos, mas tem. E a gente precisa saber disso. É importante para a gente informar o paciente, para a gente saber onde a gente está pisando. Outra coisa é que ele é eficaz sim para melhorar a dor e a função após 4 semanas da primeira sessão, ou então após uma semana da última sessão. Essa melhora que atinge o pico nessas primeiras 4 semanas se mantém por mais 6 meses, pode até
ser mais do que isso, o estudo parou por 6 meses, então a gente não pode dizer. Ainda sobre a melhora, quando a gente avalia objetivamente a função, ou seja, no grau de mobilidade do ombro, ela já melhora com uma semana, mas consegue melhorar ainda mais com 6 meses, ou seja, quase 40% de melhora no arco de movimento depois de uma semana, entre uma semana e 6 meses, isso é significativo. Em relação aos achados radiológicos, até anatomopatológicos, o tratamento com onda de choque também é capaz de induzir ou acelerar a reabsorção das calcificações. E a calcificação tipo 2 tem mais chance de ser reabsorvida do que a tipo 1. Além disso, a calcificação do tipo 2 tem mais chance de reabsorver mesmo sem tratamento. Embora pouco, 10%, mas tem mais chance que tipo 1. E outra coisa é que o depósito de cálcio é reabsorvido na fase aguda da doença, quando o paciente tem muita dor. Isso dura 1 a 2 semanas. Já nesse estudo, eles mostraram que as ondas de choque conseguem induzir a reabsorção do cálcio, ou pelo menos acelerar a reabsorção do cálcio, sem que o paciente entre na fase aguda, ou seja, sem que o paciente tenha aumento de dor. Muito pelo contrário, com 1 semana, que foi quando eles tiveram a diminuição do depósito de cálcio, teve um decréscimo da dor muito significativo. Isso aí é porque as ondas de choque têm um efeito anti-inflamatório e analgésico. Esse é o bom benefício das ondas de choque. Beleza? Se você gostou aí desse vídeo, dá uma curtida, compartilhe, comente aí abaixo, dê a sua sugestão de vídeo e me siga aí nas redes sociais. E é isso aí. Até mais. Um abraço.